Oi, hoje estou aqui trazendo um tema bastante polêmico, interessante, mas muito delicado. Digo isso porque estamos convivendo, presenciando uma transição de valores muito grande em toda a nossa sociedade. O quadro que se pinta é tudo pelo sexo. Vimos isso e ouvimos isso através das músicas que estão fazendo referências às partes do corpo, nas cenas da TV, também chamando a atenção para outras partes do corpo e, é claro, tudo em prol do sucesso. Pais desorientados, já nem sabendo mais o que fazer e nem pensar diante das relações dos seus filhos. Tudo é muito precoce, o sexo banalizado. Está existindo uma busca desenfreada para a satisfação das vontades e, o que é pior, sem muito cuidado com o que possa estar vivenciando. E as consequências nós já sabemos: depressão, decepções, descontentamentos, abortos, gravidez indesejada, entre outras situações de risco para a saúde. Afinal, o que dizer e o que fazer diante da realidade? E o que é sexualidade? Primeiro, diferente daquilo que nos foi passado, sexualidade é muito mais do que o sexo pelo sexo. É um tema bastante complexo, mais do que parece. E vocês podem até duvidar ou também se questionar com relação a essas questões, mas sexualidade é tudo que nos envolve. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer é sexualidade. Parece até que dá um nó nas nossas cabeças. São questões até difíceis de serem entendidas. Mas vamos continuar o nosso raciocínio. Se ali atrás o nosso olhar, aquilo que nos foi passado, é de que sexualidade é um conceito restrito, é claro, ficou desagregado de um contexto histórico, político, social, biológico, religioso e psicológico. A sexualidade é vida, é energia, é bem-estar, é um conjunto de experiências que nos diferenciam. Então não tem como entender sexualidade sem estar por dentro da história de vida de cada um, dos seus costumes e das suas crenças. Diante disso, vocês podem até me perguntar, mas como? Em que sentido? De fato, para entendermos o que acontece com a sexualidade, temos que retornar no tempo e reconhecer que a nossa sociedade é resultado de todo um sistema de repressão, do qual pouco se podia e quase nada se fazia. As escolhas, muito poucas. Muitos de nós sentimos na pele tudo isso, não só junto com as famílias, mas na escola, no trabalho, em todos os lugares. E o que sobrava para cada um de nós? Tínhamos que aceitar e pronto. Pensa quantas vezes fomos repreendidos sem saber o porquê. E aí, o que vem acontecendo com a nossa criança é que ela foi se constituindo com aquilo que ela estava aprendendo. E assim ela foi treinada a perpetuar os valores da época. Por isso que hoje é tão difícil sair desse sistema que não deixa de ser um ranço. Está tão entranhado em cada um de nós que, é claro, muitas são as dificuldades para que a gente possa expressar de fato nossas emoções. No meu trabalho, tenho percebido nos jovens e adultos uma certa dificuldade ainda hoje para se falar em sexualidade.
A primeira reação são risos, vergonha. E eu até me pergunto, como pode, diante de tantas transformações e a liberdade sexual como nunca, ainda nos dias de hoje, persistir tamanha situação, timidez muito grande e a vergonha, o medo tomando conta. Confesso que me surpreendo a cada dia e me pergunto, como podemos nos distanciar tanto das nossas emoções, das nossas vontades, do nosso corpo e da nossa vida? Para nós mães que já passamos por essas experiências de receber os nossos recém-nascidos lá no quarto do hospital ou nas casas, não é? A carinha deles, mas no momento que ele é levado para a amamentação, como pode uma criança tão pequenininha saber já, ela começa a procurar o mamar no momento, gente, logo após o nascimento, que coisa mais linda, isso é instinto. O mamar é o primeiro objeto de desejo do bebê. Depois, com o processo, ele vai começando a brincar com as suas mãozinhas, com os seus pezinhos, caminhando, até chegar à descoberta do seu corpinho por volta dos 4 anos. Aqui também eu quero destacar algo que é muito, muito interessante e também delicado, que é quando se inicia a masturbação, que para muitos pais isso é um absurdo. Vocês querem ver? Quando pais observam que a criança está se masturbando e fazem repreensões, o que sobra para a criança? Sobra para a criança muita confusão, ela passa a sentir que tem alguma coisa errada e que as suas emoções, as suas vontades, aquelas sensações, elas não são aceitas. Essas repreensões, elas podem provocar danos de proporções que não dá para medir no desenvolvimento, no lado pessoal, no lado profissional do ser humano. Ela passa a sentir sentimentos de incapacidade, de impotência, de fracasso e também, gente, a própria ejaculação precoce, ela pode também ter essa ligação. O corpo da pessoa que se mostra com vergonha, ela se transforma, toda a aparência dela, a face, ela enrijece, o tom de voz, o corpo fica encolhido, ela evita contato, ela se sente muito insegura diante das pessoas. E tem outra, quando ela se depara com pessoas em lugares onde tem grupos, é como se todas as outras pessoas estivessem olhando para ela e fazendo repreensões, cobranças e censurando na realidade. Portanto, cabe aos pais uma orientação no tratamento de todas essas questões. E com relação à masturbação, eu não estou dizendo que no momento que os pais percebem algo além da conta, como se diz, exageros, é claro que não dá. Tudo que nós falamos aqui é dentro do ponto de vista do equilíbrio. É a balança mesmo que tem que ser colocada. É tudo que está na balança, nada pode ser de mais e também nada pode ser de menos. E essas observações, quando elas estão incomodando os pais ou até para que a criança ela não se estimule cada vez mais, é envolver as crianças em brincadeiras. São saídas que os pais têm que estar atentos, como brincar. É um olhar diferente para com estas situações e muitas outras. Como se não bastasse, as escolas continuam nos dias de hoje perpetuando esse sistema rígido, repressor, através das suas disciplinas. Isso vocês pais que têm alunos em algumas escolas, claro, nós não podemos estar aqui falando de todas, porque existe uma preocupação grande já de muita mudança, né? Mas
ao entrar na sala de aula, vocês percebem a maneira como que as carteiras elas são colocadas uma atrás da outra, impedindo o aluno de se orlar, de se manifestar. Foucault já alertava sobre esse sistema disciplinar, sobre esse regime penal que dificulta o comportamento, tendo em vista que as atitudes dos alunos são cobradas, elas muito por notas. Essas notas implicam nos atrasos, nas entregas das atividades, nos exercícios repetitivos, gente. O aluno, antes de desenvolver uma análise, de fazer um levantamento, contextualizando a realidade de vários temas, ele apenas está desenvolvendo exercícios nas salas de aula, a leitura pela leitura daqueles exercícios para as provas. E eu pergunto, como fica a visão de mundo desses alunos? Qual que é a preparação desses alunos para a vida? O que ele está tirando de essencial daquilo que ele está aprendendo? Temos observado muitas dificuldades nos nossos alunos de fazer uma redação. Claro, porque está faltando leitura. Essas leituras são conhecimentos à base de análises, à base de pesquisas. O nosso aluno está pesquisando, mas de que maneira que ele está fazendo um trabalho? Os trabalhos muitas vezes são feitos de maneira faz de conta. Um outro ponto que quero destacar aqui é que ainda hoje muitos casais, nos seus momentos de amor, ainda não se descobriram. Não existe ainda aquele encontro verdadeiro. E é claro, estão à sombra de muitas emoções do passado, dos modelos da época lá de trás, dos valores que foram repassados para cada um, que estão enraizados. Está na hora, minha gente, de mudar. Não dá para continuar vivendo e expressando aquilo que de mais sublime nós temos no nosso organismo, as nossas energias, o nosso movimento, a nossa vida, nos modelos de ontem. E para os nossos filhos, nem se conta, nem se compara, porque não tem as relações, elas não sobrevivem da maneira que está. Os nossos filhos estão pedindo para que os pais busquem algumas orientações nesse sentido. Amigos, nossas relações não podem esperar mais. Os gritos dos nossos filhos ecoam em todos os sentidos, em todas as direções, em busca de afetos, de carinho. E quando não encontram esses afetos, eles buscam de qualquer forma, mesmo através do sexo, pelo sexo. É a hora do encontro. Libere as energias que estão contidas. Tudo isso é sexualidade. Mude, não espere para amanhã. Na próxima semana, o quadro Liberdade. Gente, vocês conhecem a nova academia em Araranguá? Opção em saúde, qualidade. New Fórmula Fitness Academia, na Cidade Alta, do professor Luciano, ele que é personal trainer, está aí com várias modalidades para você, como New Jump, New Balance, dança, New Bike. É só passar lá que você vai adorar conhecer o espaço. O equipamento novinho de musculação para você, ficar definido para o verão. New Fórmula Fitness Academia, do professor Luciano, eu recomendo, estou malhando lá e olha, o tratamento é VIP. E eu gostaria de agradecer aos colaboradores, amigos do programa Ponto de Vista, que é a Provenil, a loja que veste o seu estofado. Passe lá na Provenil para conferir os tecidos lindos para cortinas e estofados. E também, é claro, a Le House, que é a loja de design, arquitetura e decoração de Araranguá. Le House, a loja que veste a sua casa, na Avenida 7 de Setembro. E o meu abraço especial de hoje é para a Lu, do Salão Visual. Ela que é minha mãe e que me produziu. Você pode também entrar em contato com ela pelo 3524 6052.